Olá, amigos, tudo bem? Eu sou Valéria Martins, jornalista, escritora e agente literária à frente da Oásis Cultural. Curtam nossa página no Facebook, sigam a gente no Instagram e assinem nosso canal no YouTube. Oásis com Y, tá bom? Obrigada. Por causa do vírus Covid-19 e a quarentena a que fomos todos submetidos por questões de saúde, o mercado editorial teve um baque tremendo, mais um além de vários que vinha tendo. As vendas de livros caíram drasticamente, entre 60% e 70%, muito por causa do fechamento das livrarias. Em alguns países elas não foram fechadas, colocaram uma tabuinha assim na entrada, um balcão como uma farmácia, e as pessoas ainda podem comprar os livros ali. A Bélgica é um desses países, porque eles consideram que os livros nesse período são muito importantes para ajudar as pessoas a passar a quarentena. Mas no Brasil as livrarias foram fechadas e algumas menores, mais independentes, estão perigando fechar, estão à beira da falência. Outras colocaram todo mundo de férias, estão esperando passar, mas é um golpe muito duro. Nesse período, apesar da queda nas vendas, alguns segmentos continuam com as suas vendas razoavelmente estáveis. O principal deles, pesquisas estão dizendo, são os livros de autoras mulheres, livros de temática feminista e livros escritos por autoras negras. Bacana, por que isso? Bem, gente, em primeiro lugar, as mulheres sempre foram melhores leitoras do que os homens. Isso pesquisas mostram que as mulheres compram mais livro e que elas leem mais livros. Nos últimos tempos, certos segmentos da sociedade que antes viviam meio na escuridão, na obscuridade, eles começaram a ganhar relevância, a ganhar importância. São eles, as mulheres, os afrodescendentes, os negros e os gays LGBT. À medida que essas mudanças foram ocorrendo, o mercado editorial passou a ofertar títulos que têm a ver com esse público, que mostram as questões que eles vivem, as dificuldades, a opressão, as saídas, as luminosidades desses públicos. Na medida em que eles se veem representados, eles compram esses livros. Então se abriram novos públicos para o mercado editorial, de gente que se vê representada, quer ler sobre aquilo. E até de pessoas que não tinham a menor ideia de como funcionava o mundo dessas pessoas e querem saber. Um exemplo é esse livro aqui, As Coisas, do Tobias Carvalho. Tobias é um jovem, muito jovem, que ganhou o Prêmio Sesc de Literatura 2018, melhor livro de contos, com As Coisas. A premiação é a publicação pela editora Record, maior casa editorial brasileira, e a distribuição em livrarias. Qual é a característica do livro do Tobias? É uma narrativa tradicional, não é difícil de ler, mas são histórias de um jovem gay, de jovens gays em situações do universo gay. É muito interessante porque é uma janela para esse universo. São situações de intimidade, situações engraçadas. E esse livro ganhou o melhor livro de contos de 2018 no Prêmio Sesc. No início do ano, eu recebi um e-mail da minha amiga Sophie Lewis, editora, tradutora. Ela é britânica, ela morou no Brasil uns 5, 6 anos e voltou para a Inglaterra. E ela trabalha para algumas editoras na Inglaterra. E ela me falou assim: Valéria, a editora X está querendo fazer uma antologia de contos de escritores queer. Queer é gay em inglês, né? Que tem a ver com esse universo gay. Para você ver como é que esse interesse não é só no Brasil, é no mundo todo. E olha que o mercado britânico é dificílimo, é chatérrimo. Eles não querem saber de livros de outras línguas. Essa editora que ela mencionou é uma editora pequena, uma editora independente, mas que está interessada em novas vozes queer em outros idiomas de outros países. Outro termômetro, o International Booker Prize, que é um prêmio dado na Inglaterra a escritores e tradutores de outros idiomas para livros publicados no Reino Unido. Esse ano, entre seus 6 finalistas,
4 são livros de mulheres e de editoras independentes. Um dos livros que vai sair no Brasil é um livro de uma autora mexicana que conta uma história de um grupo de crianças que encontram uma bruxa na aldeia onde elas moram. Vai sair pela editora Mundaréu no Brasil. A outra escritora é uma japonesa que escreveu um livro sobre o poder da memória. Tem também uma escritora argentina que o livro dela é um romance histórico, se passa em 1870, e é uma mulher que quando o marido vai para a guerra, ela resolve fugir e aí ela descobre muito a respeito do seu próprio país. Então, assim, são vozes diferentes. O mundo, pelo menos os britânicos, que estão lá no topo, né, pelo menos por enquanto, eles querem conhecer outras culturas, eles querem saber mais sobre essas pessoas. Gente, isso tudo é muito bom, porque isso significa que existe empatia, uma abertura para ter empatia com culturas diferentes, com vozes diferentes, com pessoas diferentes, entender quais são seus problemas, seus questionamentos, suas atitudes, suas adivinhações, suas iluminações, né? Então, nesse período de quarentena, eu convido vocês a ler livros desses outros universos, conhecer esse outro universo dentro da literatura que está se abrindo e que está ganhando força agora. Tanto que mesmo com a queda na venda dos livros, continua funcionando. Muito obrigada.